No MGTV Responde de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados com os animais de estimação. Quem tem um sabe bem o trabalho que dá mantê-lo sempre limpinho e com a saúde em dia. E nesse tempo instável, então, o trabalho acaba sendo dobrado. Eles são bonitos, coloridos, alguns exóticos, mas todos muito sensíveis. Helder cuida de pássaros desde pequeno, hobby que virou trabalho. Dedicação que exige tempo, viu? Exige tempo, dedicação, assim, tem que gostar, sempre assim, estar olhando a comida, a água, está tudo correto, não é fácil não, tem que gostar muito. Agora, em época de chuva... Se você deixar o passarinho exposto à chuva, pode até acontecer do passarinho vir adoecer. O passarinho gosta de chuva, mas não muito. Se estiver chovendo, molhar a alimentação, pode vir a mofar e o passarinho comer, pode vir a óbito. Tempo chuvoso é uma preocupação também para quem cuida de cachorros, já que passear com eles vira uma tarefa complicada. Agora, em alguns locais, é possível encontrar capas de chuva para eles. Para manter o animal calmo em casa, ossinhos e brinquedinhos ajudam a distraí-los. O ideal é quando, em época de chuva, o animal ficar brincando com alguma coisa, distraindo mesmo para ele não se estressar. Atenção ao conforto deles. Ele necessita de mais cuidados, né? É uma caminha confortável, um banho bem quentinho, quando for dar o banho, né? O banho tem que ser quentinho, secar bem principalmente, né? Na hora da escovação, secar bem. E a questão de roupinhas, caso o animal tenha pelo baixo, também é ideal você colocar, né? Época de chuva, uma roupinha mais confortável para ele esquentar. E claro, eles têm que ficar sempre secos. Evitar também esses passeios nos dias chuvosos, porque pode ocasionar também vários problemas de pele, problemas até na alteração no comportamento do animal, que ele vai ficar se lambendo muito. Isso pode ocasionar muito probleminha de pele. Para responder as suas dúvidas, nós convidamos a médica veterinária Valesca Guiar. É isso aí. Para participar, você já sabe, né? Só ligar para a TV Integração. Os nossos números vão aparecer aí durante a entrevista. Valesca, então, boa tarde, seja bem-vinda ao MGTV. Boa tarde. Vamos começar falando disso então, né? Capa de chuva, roupinha para os animais de estimação, são válidos mesmo? Olha, na verdade, o mercado, né, pet, ampliou demais. Então, assim, novas novidades vão surgindo, né? Capa de chuva existe mesmo, é muito bacana. Sinceramente, eu não sabia. Essa também eu não conhecia. Algumas têm até espaço para poder passar a coleira, né? E é muito bacana, mas o ideal é não sair com o animalzinho na chuva. É isso que eu ia te perguntar. Protege mesmo? Pode sair com o cachorro na chuva? E o que fazer também, né? Porque quando a gente não sai com ele na rua para passear um pouquinho, ele fica muito estressado. Qual a sua dica para desestressar o cachorrinho? É difícil, porque tem alguns animais que, né, às vezes, só saindo mesmo, alguns animais que têm distúrbio mesmo, precisam sair, ou às vezes a residência é pequena, né, ou o apartamento é pequeno, precisam sair. O ideal é esperar a chuva dar uma estiada um pouquinho. Mas, se for inevitável, acho que a capa de chuva é válida mesmo. É válida. E às vezes brincar também com o cachorro dentro de casa, um pouco para tentar cansá-lo, né? Claro. Na verdade, o animal tem muita energia, né? Então, o ideal é gastar essa energia. Existem brinquedos que a gente chama até de como se fossem pedagógicos mesmo, mas na verdade são para cães, que estimulam a atenção, né? São brinquedos que você coloca um incentivo dentro, geralmente uma ração, e que os grãos vão caindo à medida que o cão vai rolando o brinquedo. Então são brincadeiras interativas, assim, que deixam o animal ocupado o tempo todo. Mas a pessoa às vezes tem um cachorro, um gato, o animal fica no quintal, por exemplo, que está exposto à chuva, se for o caso do tempo. O que é o ideal? É a pessoa, às vezes, pegar um secador, secar o animal como é feito num pet shop, ou o animal vai se secando sozinho? Qual que é o mais recomendado? O ideal é não deixar o animal pegar mesmo chuva, né? O ideal é ter um lugar, um local onde seja coberto, né? Para evitar. É lógico que tem alguns animais que isso não é possível, né? O ideal é observar mesmo, ver se o cão vai ter alguma alteração, se vai ter... Às vezes pode pegar uma gripe mesmo, uma traqueite, uma inflamação de garganta, alguma coisa assim, que prejudique, né, o animal fica realmente doente, assim como a gente mesmo. Secar no secador é válido, mas se o animal vai ficar na chuva, então você tem que ficar secando toda hora, toda hora fica complicado, até porque
o choque térmico, né? Às vezes você seca e depois vai botar ele de novo na chuva, então às vezes acaba sendo pior. O ideal é o animal ter um lugar de preferência seco, sem umidade, para evitar problema de pele, para poder deitar e ficar durante a chuva. A gente tem uma pergunta aqui de prevenção. A Neide, do bairro Catalão, em Divinópolis, ela tem um Yorkshire de 4 meses e quer saber se ela já pode passear com a cadelinha sem ela ter tomado a vacina contra a leishmaniose. Olha, se já é indicado vacinar agora com essa idade? A partir de 4 meses de idade a gente já indica vacinar, né? Lembrando que tem que fazer um exame antes para poder comprovar que o animal é negativo para a doença, né? Para poder iniciar o esquema de vacinação. Com relação aos passeios, né? Se ela tiver já com todas as vacinas de virose em dia, né? Vacina de raiva em dia, porque com 4 meses já de raiva também já pode ser dada, né? Ela pode passear sim com relação à leishmaniose, tomando alguns cuidados. Existem coleiras repelentes, medicamentos que evitam do animal ser picado, mas ele pode ser picado até dentro de casa também. Valesca, a gente falou também da questão da chuva, mas agora no verão é esse tempo instável, né? Chuva e calor. E acabam aparecendo também muitos carrapatos. Até a pergunta da Ângela, do bairro Quintino. Ela disse que tem uma cachorrinha que não sai de casa, mas que está cheia de carrapatos. Ela quer saber o que pode ser feito nesse caso. Olha, nesse caso, quando o animal realmente não sai de casa e que tem carrapatos, é importante a gente lembrar que o ambiente também deve ser levado em consideração. Então, assim, o tratamento de carrapatos tem que ser feito no cão e ser feito no ambiente também. Porque, infelizmente, a gente leva no sapato, né, leva na barra da calça esses parasitos, né, e acabam infestando a casa da gente também. Às vezes um lote vago próximo da casa próximo também, Às vezes, se tiver lote vago do lado da casa, é muito difícil o controle, mas existem maneiras de a gente dar uma amenizada, né, e impedir que esses parasitas transmitam doença para o animal também. Valesca, a gente tem uma outra pergunta aqui de vacina, da Conceição Aparecida do bairro Interlagos, em Divinópolis. Ela disse que sempre vacinou o cachorro com a vacina contra a raiva que era liberada, né, pelo governo. E este ano, ela tem que aplicar? É importante? Quantas doses? Já pode ser agora, no início do ano? Pode ser no início do ano, né? A prefeitura não liberou ano passado a vacinação gratuita, mas a vacinação de raiva, né, antirrábica, é obrigatória e o animal precisa vacinar todo ano. Então, se não foi vacinado ano passado, procure um médico veterinário para poder aplicar essa vacina ainda hoje ou, né, esse mês. Mais rápido, né? Mais Sem dúvida, rápido. sempre procurar um especialista mesmo que pode Claro. ajudar nesses casos, né? Valesca, a Cristina de Araxá, ela disse que tem um cachorrinho e sempre quando chove ele coça muito e o pelo cai. Pode ser por causa da chuva? Acho que a alta, né, umidade do ar pode levar o animal a ter, às vezes, alguma alergia, ou então até mesmo problema de pele, né, problema com fungos. O ideal é procurar um veterinário e descobrir qual o motivo da coceira. Às vezes também ele passou, né, molhou na chuva, ela não viu e secou sozinho. Não, no caso não ocasionaria coceira, né? No caso, a coceira seria mais ou por algum problema, ou por, às vezes, alguma alergia, às vezes na época de frio ele se enrosca, às vezes em algum material que ele tem alergia, né? Um cobertor, alguma coisa assim. Melhor procurar um veterinário. Melhor é procurar o veterinário. A pergunta até parecida, você falou da questão do pelo, né? Da Adriana, do bairro São Judas, em Divinópolis. Ela disse que tem uma pincher que perde o pelo no período de chuva. Quer saber o que fazer e se é normal, porque o pincher tem um pelo muito fininho, né? Normalmente os cães eles têm uma troca de pelo anual, né? Então, às vezes coincide da troca de pelo, né, dela anual ser no período chuvoso, mas não é comum a questão da chuva, não é por conta da chuva, às vezes é o período dela mesmo de fazer a troca anual de pelo. Mas aí nesse caso, como que o dono pode observar? Às vezes quando está caindo muito pelo, tem uma quantidade mais apropriada? O ideal é, né, observar se a pele não está ferida, né, se a pele não tem partes avermelhadas, né, que indica que o animal está se coçando muito, né, e observar também se não tem falha, porque o animal, quando ele troca de pelo simplesmente, a queda de pelo, ela é generalizada e não tem um lugar que caia mais ou que caia menos, geralmente cai por igual. No bloco anterior, a gente estava comentando sobre o banho, né? E a gente tem uma pergunta aqui do Adriano, do centro de Divinópolis, que quer saber qual a temperatura do secador depois que que o cachorro toma o banho. O ideal é a própria pessoa, né, que está secando, o ideal é que seja uma temperatura um pouco mais quente, né? No rosto tem que ser uma temperatura mais amena, mas o importante é que você sempre mantenha a sua mão, né, na frente do secador, entre o secador e o pelo do animal.
porque aí você consegue sentir, se te queimar a sua mão, significa que está muito quente, aí você pode diminuir a temperatura. Exatamente, tem que sentir da mesma É. forma, né? Pergunta agora é da Jane, do bairro São José, em Divinópolis. Ela diz que tem um cachorro que gosta muito de chuva. Ela tem algum problema, né? Quer saber se tem algum problema de deixar o cachorro ir pra chuva, então, porque ele gosta demais de ficar molhando. Então, o cachorro gosta demais de brincar com água, né? Aí... Tem alguns animais, né, como por exemplo da raça Retriever, né, que são os labradores, os goldens, né, eles gostam muito de água mesmo, costumam até derrubar a vasilha da água para deitar. brincar. O ideal, os cuidados são os mesmos, tá? É não deixar o animal úmido, pode ir pra chuva? Poder não pode, mas é igual criança, Já a que gente não tem deixa. jeito, né? Mas se ele for, né, para a chuva e se ela optar por deixar ele ir na chuva, né, que tome os cuidados depois, que é secar, né, manter o animal, não manter o animal úmido. Porque nesse caso aqui a gente está até perguntando se tem como tirar o hábito do cão. Seria recomendado? E no caso dessas raças específicas que eu citei, isso é muito estressante para eles, porque eles são... É característica isso, dele, é característica da Gostar. raça. Então, é muito difícil você tirar, porque não é um costume, né? Na verdade, isso vem impresso no DNA dele lá, desde épocas... Eles foram, na verdade, programados para poder caçar na água, né? A pessoa caçava e se a caça caísse na água, eram eles que buscavam, né? Então, isso é da raça mesmo, eles gostam de nadar, gostam de água, então é difícil demais. Provavelmente ela não vai conseguir isso, não. A gente tem uma pergunta curiosa aqui. O Wildeli de Morro do Fer quer saber se no período chuvoso o cachorro que está acostumado apenas com ração pode comer outros alimentos como arroz, angu. Ele quer saber se pode esquentar, né? Para esquentar o corpo. Se faz mal. No caso, independente da época, não por conta da chuva, né? Alimentação natural, alimentação caseira não é boa para o animal, né? A não ser que, mesmo que seja às vezes para poder estimular a alimentação, às vezes a gente até faz isso, mas no animal que está doente, às vezes que precisa de um estímulo para alimentar. Mas, de qualquer forma, se o animal não fica sem, né, o importante é fazer sem sal, sem tempero, porque o que prejudica mesmo o animal não é nem o arroz, né, a comida, e sim o tempero, né, que para eles faz muito mal, né, pimenta, essas coisas, cebola de jeito nenhum. Melhor dar só ração. Melhor é só ração mesmo. Valesca, a pergunta agora é da Solange, do centro de Divinópolis. Ela quer saber se é normal em dias mais frios o cachorro lamber a pata traseira ou se isso é um indício de alguma doença. Não, às vezes em dias mais chuvosos, o que acontece, às vezes o cão fica mais estressado, às vezes pelo barulho da chuva ou até mesmo por trovões, né? E esse estresse causar essa lambedura das patas, né? O mais comum são das patas torácicas, né? Que são as mãos. Mas se o seu cãozinho tem o costume de lamber as patas traseiras, isso pode indicar estresse mesmo. Mas se isso se tornar constante a ponto de mudar a coloração da pelagem, ou até mesmo a pelagem falhar, e tem que procurar um veterinário, né, para poder ver se existe alguma coisa além de só o estresse. Aliás, que uma última pergunta aqui para a gente encerrar. A Maria Aparecida do Centro de Divinópolis quer saber se tem algum repelente que pode passar nos animais para espantar os insetos comuns nessa época. Não, no caso, os repelentes são só aqueles que já existem, né? Ou através de coleiras, ou através de medicamentos que pingam na nuca, né? Que são os medicamentos Puron, né? Mas repelentes que vendem em supermercado, de maneira nenhuma, podem ser utilizados no animal, até mesmo podem intoxicar o cão e o gato, né? Tá certo, então, né? Valesca, a gente agradece a sua participação aqui na Obrigada NTV. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.